o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia, hein? Começando mais um dia na fé, na esperança, no amor e crendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, então creia, minha amiga, que Ele está cuidando do seu dia. Enquanto estávamos dormindo, o Senhor Jesus já estava preparando o dia de hoje, essa terça-feira, para que ela se tornasse uma terça-feira de bênção e vitórias. Vitória, o nosso Deus deseja te dar vitória, hein? Mas para isso, entenda, é necessário a luta, é necessário a perseverança. Porque a virtude de um vencedor é nunca desistir. Deixa eu falar com o pastor Gilson. Bom dia, pastor Gilson. Bom dia, pastor Rodrigo. Bom dia a todos também que nos acompanham. Que fiquem ligados que daqui a pouco nós vamos levar uma palavra de fé mesmo. Palavra de fé, fé que remove montanhas, fé que traz existência o que não existe. Vamos de canção bonita que eu dedico a todos os ouvintes da nossa programação. Muito bom dia! Bom dia! Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a
continua sendo Deus. Meu nome é Marta Alves, sou técnica em seguros e a minha infância, ela tinha tudo para ser feliz. Tinha pai, mãe, irmãos, uma família completa. Porém, aos 5 anos de idade, eu perdi o meu pai. Isso me fez ser uma criança, não uma criança normal, porque geralmente a gente vê a criança brincando, sorrindo. Eu até brincava, mas eu era de sorrir pouco e eu sempre vivia nos cantos. Recebi um convite de uma vizinha para ir numa festa. Nunca tinha ido em festas, né, por conta da situação. E quando eu cheguei nessa festa, que eu vi que era uma festa para umas entidades. E a mãe de santo falou assim para mim, você é médium e você tem que desenvolver. E a partir dali, aquilo me deu interesse, porque já era algo que me fazia bem e que eu ia começar, na minha cabeça, mesmo sendo muito jovem, aquilo ia me trazer algum tipo de benefício futuro. Eu queria ser uma mãe de santo, eu queria ter uma casa com vários filhos de santo, porque ali eu entendia que aquilo que era o meu futuro. Que quando aquela mãe de santo falou, você tem que desenvolver, eu me baseei o meu futuro já todo ali. E comecei a me aprofundar mais. E aí eu comecei, com 11 anos eu já dava passe, eu já manifestava, já virava no santo, e aí eu comecei a me aprofundar mais. E aí eu queria conhecer mais do espiritismo. E aí a Umbanda já ficou fraca para mim. Aí com 13 anos eu conheci o Candomblé. Aí no Candomblé eu já recebi o convite para raspar, pintar e catolar. Ela me explicou que seria uma obrigação de 21 dias dentro de uma camarinha, sem ver a luz do sol. Ali a comida diária seria a comida que seria feita para os orixás. Nesses 21 dias eu teria que ficar dormindo no chão. Naquele momento eu estava ali já preparada para ser uma Ialorixá e uma Ialorixá com mérito, porque eu fui a primeira filha de santo da mãe de santo. O poder que eu tinha para poder manipular as pessoas, para falar, olha, você quer um trabalho para matar essa pessoa? Então vamos matar. Vamos pegar o sangue, vamos pegar o animal. Eu era uma pessoa que tinha um buraco negro. Era uma pessoa que sorria, mas que era triste. Era uma pessoa vazia, solitária, depressiva. Eu imaginava assim, olha, esse ano foi ruim, foi péssimo. Mas o ano que vem, não sei se vai ser melhor, mas eu vou fazer uma simpatia, porque eu sempre fazia. E eu era uma pessoa assim, não tinha relacionamentos, os relacionamentos eram todos frustrados. Tudo que eu fazia dava errado. Dava errado porque eu estava investindo em algo errado. E aí eu falei que iria sair. Eu enfrentei a minha mãe de santo e ela falou que iria me matar. Então eu me tornei uma pessoa assim depressiva. Eu ficava toda hora, eu não procurava não sair de casa porque se eu saísse alguém iria me matar. E entrei dentro do banheiro e ali eu tomei a cartela toda de comprimidos. Aí de imediato eu já desmaiei, porque eu já estava ali. Acho que a dosagem que eu tomei foi muito grande. Aí quando eu acordei, eu já estava na porta do hospital. Mas aí passou a noite e eu voltei à minha casa. E chegando em casa, a minha mãe e a minha irmã, que já iam na igreja as duas, começaram a falar de um Deus. Como eu já tinha servido tantos deuses, eu fiquei assim apreensiva. Eu falei assim, mas eu já servi tantos. E aí a minha irmã falou para mim dele. E ela inclusive falou assim, Marta, ao invés de você ficar parada, age, procura ler. Ainda ela mencionou, lê a Bíblia. E aí eu respondi para ela, falei assim, mas como que eu vou ler uma coisa que eu nunca li? Um livro desse é muito difícil. Eu falei, eu não entendo isso não, e eu não estou nem com cabeça para isso. Mas mesmo assim, ela insistiu novamente, leia, Marta. Eu falei, tá bom, me dá aí. E quando eu abri, eu vi escrito, Ressurreição de Lázaro. E aí eu vi o nome de Marta.
E o que me prendeu a atenção, eu falei, Marta, mas é o meu nome. Mas eu não sabia que o meu nome era um nome, né, que estava nesses livros bíblicos, nem imaginava, porque nunca tinha lido. Jesus fala para Marta, porque Marta questiona Jesus. Senhor, meu irmão já está morto por 4 dias, o Senhor demorou, se o Senhor tivesse vindo aqui antes, isso não teria acontecido. E ele calmamente falou para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu isto? Neste momento, eu vi ele falando comigo, tanto que eu falei assim, você está perguntando para mim? Eu sou a Marta. E eu falei, poxa vida, ele está falando para mim que se eu crer, eu vou ter uma nova vida, eu vou ressuscitar que nem Lázaro. Mas eu só que não conhecia ele, eu não sabia nada dele. Aí foi quando eu comecei a frequentar a igreja. Cheguei em casa sorrindo, coisa que eu não fazia há muito tempo. E pela primeira vez eu consegui dormir tranquila. No outro dia que eu acordei, eu falei assim, olha, eu dormi sem sentir nada. Eu falava assim, poxa vida, essa tranquilidade que assim eu estou sentindo, isso tem assim uma explicação. E quando se falava no Espírito Santo, eu via que só Ele poderia me dar tudo isso. Porque só de ouvir falar, eu já percebia e eu buscava isso. Eu falava, meu Deus, só o Senhor para ter misericórdia de mim. Então me dá o teu Espírito. E aí eu lembro que nessa manhã de domingo, eu cheguei, eu orei em frente ao altar. E aí eu voltei para o meu lugar, o pastor começou a reunião normal. Só que eu já percebi algo diferente em mim. Mesmo a reunião estando normal. E aí no momento da busca, o pastor, ele fez o convite, como ele faz sempre. Você que quer o Espírito Santo, vem aqui à frente. Eram passos de certeza que eu iria até o altar, mas eu não ia voltar sozinha. Eu ia voltar com aquilo que eu tanto almejava, que era o Espírito Santo. E foi o que aconteceu. Quando eu cheguei no altar, que o pastor começou a orar, eu ali no momento eu tive a certeza e eu recebi o Espírito Santo, né? E hoje eu sei que o Espírito Santo ele é fogo, né? Ele é fogo, ele nos faz ser uma labareda de fogo, mas ao mesmo tempo eu sentia ternura, eu sentia o gozo na alma e a certeza que a partir dali eu já não estava mais só. Posso dizer que eu sou uma pessoa completa, mas dizendo o porquê de ser completa, porque eu tenho o Espírito Santo. Isso hoje na minha vida é primordial. Hoje eu já não tenho mais, que outrora era uma pessoa depressiva, hoje já não tenho mais. Antigamente eu era uma pessoa que não tinha uma estabilidade profissional, hoje eu tenho profissão. Outrora eu não tinha uma felicidade conjugal, afetiva. Hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho isso. E hoje eu garanto que eu sou uma pessoa completa, porque o Espírito Santo ele me proporcionou tudo isso. Então hoje eu faço parte de um projeto que se chama Projeto Raab e eu dou auxílio às mulheres que sofreram qualquer tipo de trauma, seja ele emocional, seja ele físico, psicológico. E eu falo para elas que elas podem ter uma nova vida. Quando eu acordo pela manhã, eu sinto feliz porque eu sei que Ele está ali comigo, porque Ele me deu o fôlego dele para acordar. Então, Ele é um motivo, minha razão de viver. Desperta, um novo dia está aparecendo. Desperta, o que passou, passou, fui com
de assumir o amor dentro da gente. Quem espera sempre alcança, não dá. Nós temos mesmo é que correr atrás, fazer a nossa parte e entregar o que não cabe a nós nas mãos de Deus. Pois o momento quem faz somos nós. Bem disse-lhe que não estamos sós. Acenda agora no seu coração a chama que nos faz brilhar na escuridão. Desperta, um novo dia está aparecendo. Desperta, o que passou, passou, foi como o vento. Na vida, a gente tem que andar e olhar pra frente, sem medo de assumir o amor dentro da gente. Quem espera sempre alcança, não dá. Nós temos mesmo é que correr atrás, fazer a nossa parte e entregar o que não cabe a nós nas mãos de Deus. Pois o momento quem faz somos nós. Bem disse-lhe que não estamos sós. Acenda agora no seu coração a chama que nos faz brilhar na escuridão. Pois o momento quem faz somos nós. Bem disse-lhe que não estamos sós. Acenda agora no seu coração a chama que nos faz brilhar na escuridão. Quem espera sempre alcança, não dá. Nós temos mesmo é que correr atrás, fazer a nossa parte e entregar o que não cabe a nós nas mãos de Deus. Pois o momento quem faz somos nós. Bem disse-lhe que não estamos sós. Acenda agora no seu coração a chama que nos faz brilhar na escuridão. Minha amiga, a luz, ela dissipa as trevas. A gente vê que no princípio de tudo, Deus fez questão de criar a luz. Sabe por quê? Porque a luz, ela destrói as trevas que representam o mal. E são muitas as pessoas, pastor Gilson, que têm vivido, infelizmente, uma vida cercada de trevas. Mas nesta sexta-feira, nós estaremos determinando o cancelamento de todas as trevas que estão na sua vida ou na vida dos seus, porque há muitos que estão nos ouvindo, graças a Deus, estão libertos, transformados, já passaram por esse processo de libertação, mas tem alguém na casa dela, na família dela, que está precisando desse trabalho, o trabalho do desmanche, o trabalho para que o mal seja arrancado, né? E ela pode vir, pode trazer foto, peças de roupa, pode trazer até mesmo a própria pessoa. Você convida, fala, vamos lá, e tenha certeza, dá até o teu testemunho. O Deus que me livrou das trevas vai te livrar. O Deus que me curou, o Deus que me libertou. E essa pessoa é o anjo da sua casa. E através dela eu tenho certeza que os seus familiares também serão alcançados por essa luz. Por isso que Jó, lá no capítulo
28, versículo 3, você pode acompanhar isso. Jó, ele chega ao ponto de dizer assim: ele, ou seja, Deus, põe fim às trevas e toda a extremidade ele esquadrinha. A pedra da escuridão e a da sombra da morte. Ou seja, Deus é o único que tem poder e autoridade para dissipar e destruir todas as trevas. Por isso, minha amiga, escreva aí agora. Escreva aí quais são as trevas que você precisa que seja cancelado. Aonde estão essas trevas? No seu casamento? Na vida dos seus filhos? Na sua vida econômica? Aonde estão essas trevas? Nos seus documentos? Já era para você estar legalizado, já era para você estar bem aqui nesse país, mas está tudo amarrado, está tudo em trevas, você não consegue progredir, avançar, você não consegue, ter nada de bom na vida. É o que eu queria que até você agora ouvisse, pastor Gilson, a história da Águida, que ela sofreu abusos, mágoas, depressão, sofreu muito, mas a Águida se libertou por meio da fé. Porque a fé não existe limite. Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você vai ver o milagre. Se você crê, então saia do seu lugar e faça como essa Águida faz. Eu tenho certeza que a luz de Deus venha estar na sua vida, meu amigo, minha amiga. A luz entrou na vida dela e as trevas foram dissipadas. Ouça só. Depressão. Como descrever algo tão abstrato? Alguns artistas depressivos tentaram ilustrar como é viver essa realidade. E assim foi a vida de Águida. Por 18 anos, pintou a depressão em sua vida. A depressão justificava o fato de eu gostar de estar sozinha, de o tempo inteiro eu me esconder. O tempo passou e eu cada vez me tornei mais depressiva, se é que assim pode falar. Porque no princípio era uma tristeza, eu gostava de ficar sozinha. Eu acostumei a viver com a depressão, fazia parte de mim. Eu já não sabia quem era eu. Quem sou eu quando não estou depressiva? Não existia, a minha vida inteira eu fui depressiva. O meu pensamento o tempo inteiro era a morte. Toda depressão existe uma origem, uma raiz. E a de Águida foi um verdadeiro pesadelo. Tudo começou quando eu era criança e com 8 aninhos eu sofri uma violência sexual. Essa violência me judiou muito, principalmente psicologicamente, porque a pessoa era alguém muito próximo da família. E quando eu tentei argumentar para os adultos mais próximos, não acreditaram em mim. Eu me recordo que na época eu tinha 8 anos, na minha cabeça, assim, ele devia ter seus 27, 28 anos. E foi muito difícil porque a minha mãe me levou ao médico e o médico constatou que eu fui violentada. Nenhum depressivo quer morrer. Ele quer apenas matar aquela dor. Mas a morte passou a ser protagonista na vida de Águida. Com 17 anos, pela primeira vez, eu tentei me matar. E eu me recordo quando o médico me perguntou qual o motivo, eu falei que eu não gostava de viver. Eu simplesmente não gostava de viver. E eu me recordo que os meus sonhos, todas as noites, era eu no caixão e eu imaginava aquelas pessoas das quais eu tive convívio durante o dia que estavam em volta, eu via isso no sonho. Em volta de mim, sorrindo, festejando. Em busca de solução, a família de Águida procurou ajuda na medicina. Tratamentos e medicamentos. Foram 2 médicos que eu fiz tratamento por muito tempo. Por 3 vezes eu fiz o tratamento. E uma delas foi uma médica que eu gostei muito, me aperfeiçoei muito, uma psicóloga. E eu tomava os medicamentos porque eu confiava nela. Só que acontece que eu não dormia. E isso me atormentava. Porque eu ficava por dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, sem dormir dias e noite. E aquilo me dava uma sensação que a minha mente estava surtando, que eu ia enlouquecer. Até que o apelo de uma criança, o seu filho, deu forças para Águida reagir e procurar uma outra saída.
E o meu filho... Ai, essa parte sempre dói. E o meu filho entrou no quarto nesse dia. Ele tinha exatamente 8 anos. E ele fez uma pergunta crucial para minha mãe. Ele falou para ela: será que o amor que ela tem por mim... E ele falava meio errado. Ele falou: será que o amor que ela tem por mim não vai fazer ela sair desse quarto? E aquilo mexeu comigo. E eu falei para Deus: a morte não me quis, eu não mereço viver, faz alguma coisa por ele. Eu só quis que o Biel ficasse bem. E foi quando eu decidi realmente procurar a igreja e falar: tá bom, vai, estou desarmada, eu quero ajuda. O dia que eu cheguei na igreja e que as portas estavam abertas, eu vi no altar, vi o sorriso de Deus. Se sentir amada fez toda a diferença na minha vida. Águida ouviu uma palavra que mudou completamente os seus pensamentos. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu cheguei em casa e eu dormi. Então eu fiquei: nossa, é real, acontece mesmo. Foi muito bom isso. E a partir de então, de uma forma natural, eu fui obedecendo, claro. Eu tinha muita vontade de conhecer aquele Jesus que o pastor falou. Eu queria saber, é real mesmo? Mas como que é? E as minhas orações passaram a ser o seguinte: se existe, eu quero a paz que me foi roubada. Foi tão bom me ver livre da depressão que tudo que se era falado, eu obedecia. E o pastor chamou no altar: você que deseja o selo do Espírito Santo, venha no altar. Eu fui uma das primeiras a encostar no altar. E daí a oração aconteceu e parecia que só tinha... A voz do pastor foi ficando distante, só ficou eu e Deus na igreja. E o altar ficou tão pertinho, eu falava com Deus de uma maneira... Uma ligação tão grande. Por mais que eu tente, eu não consigo explicar. E daí eu falava e eu ouvia a voz dele. Eu ouvia que ele estava feliz com o que eu estava falando, com a minha entrega, e que eu podia continuar falando. Era um diálogo. A partir dali não era mais um monólogo. Era um diálogo, eu ouvia a voz dele. E daí eu recebi o selo com o Espírito Santo. Foi muito sobrenatural para ter palavras para explicar. Mas eu não chorei, eu não teve nada assim, fisicamente falando. Mas incrivelmente falando, eu ouvia a voz de Deus. E a partir dali não foi mais um monólogo. Eu ouvia ele, eu falava com ele, eu sabia que ele estava no altar. Eu sabia que cada expressão minha para com ele tinha dele para comigo. Mas o dia que ele veio sobre a minha vida, foi o dia que eu nasci. Foi o dia que eu nasci. Meus gostos mudaram, minha opinião mudou. A impressão que eu tenho, que eu vi a vida preto e branco, eu passei a ver diferente, colorido. Não quer dizer que eu não tenho problemas, que eu não choro, que eu não... É uma luta, é um leão por dia. Mas eu passei a ver a vida diferente. Minha vida foi mudando, eu fui mudando e as pessoas foram me falando. O Espírito Santo é meu amor, é minha vida, é meu amigo, é meu conselheiro. O Espírito Santo é minha força diária. O Espírito Santo, ele é tudo. Ele é tudo para mim, ele é absolutamente tudo para mim. É por causa dele que eu sou a mãe que eu sou a amiga que eu sou a filha que eu sou. É ele que me orienta a ser uma mãe melhor, a ser uma filha melhor, a ser uma conselheira melhor. É ele que me corrige. Especialistas tentam convencer que a depressão não tem cura. Mas a história de Águida ilustra que existe sim um outro caminho. Sem dúvidas, depressão tem cura. Depressão, eu costumo falar que eu sou a prova que depressão tem cura.
Quando o cansaço chegar a ti, pra tua fé desanimar, e a dor da alma for difícil suportar, por conta de um amor não correspondido. Quando as palavras de quem te cobra aumentarem a solidão e te trouxerem o pavor ao coração e a sensação de que você ficou sozinho. Deus é a resposta pra você quando as portas se fecharem nesse mundo. O seu Espírito tem sido o meu refúgio e forte alento nos momentos de tribulações. Deus é a resposta pra você quando os amigos todos te abandonarem e os recursos desse mundo se esgotarem. Ele é comigo e também quer ser com você. Quando o passado tentar mostrar que o presente é o seu fim e as injustiças te impedirem de seguir e parecer que a sua luta está perdida, Deus é a resposta pra você quando as portas se fecharem nesse mundo. O seu Espírito tem sido o meu refúgio e forte alento nos momentos de tribulações. Deus é a resposta pra você quando os amigos todos te abandonarem e os recursos desse mundo se esgotarem. Ele é comigo e também quer ser com você. Quer ser com você. O que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Você que vive perdendo como exemplo desse personagem bíblico chamado Jó quando disse: não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, só desespero. Talvez você tenha sido uma dessas pessoas que sofreram perdas na saúde, pois depende de medicamentos que prejudicam seu corpo. Na sua família, a violência acabou com o amor e o respeito. O desemprego tem aterrorizado a sua estabilidade econômica. O medo acabou com seu casamento, provocando ciúmes e inseguranças ou até a traição. Você tem perdido seus filhos para os vícios, deixando você em desespero. Saiba que Deus é capaz de converter esse medo, terror e desespero
em tranquilidade, sossego e paz. Venha nesta sexta-feira fazer o desmanche espiritual. Às 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. O nome dessa reunião já diz tudo, né? Desmanche espiritual. Desmanche é desfazer com aquilo que fizeram contra você. E quantas são as pessoas, devido à falta de conhecimento, foram buscar um dia as forças do mal, pensando que estavam fazendo a bondade. Foram buscar no ocultismo a maldade, pensando que estaria ajudando alguém ou a si próprio. E o mal veio a se revelar contra elas, pastor Gilson. O senhor falando isso, eu fiquei imaginando agora e também pensando, quando eu era mais pequeno, a minha mãe, para me ajudar, ela teve que me levar numa curandeira, né? Que a gente estava passando por muitos problemas e aí o alvo era eu. Eu tive, num mês só, eu sofri 3 acidentes. Aí depois saiu uma bola aqui no meu pescoço e ela, não sabia o que fazer, foi me levar numa curandeira e me levou. E aí as coisas piorou, a situação piorou, fiquei mais rebelde, comecei a sair doenças no meu corpo, que eu tive que ficar 6 meses no hospital internado. Quer dizer, ela foi ver para mim, para tentar fazer o bem, aí foi na casa do mal, aí as coisas pioraram. E tantas são as pessoas hoje, pastor Rodrigo, que vivem na mesma situação, através de umas pessoas que falam para eles, vai lá que tem um local que pode curar, que pode libertar, que pode fazer isso, e acabam sendo presas na mão do mal, pastor. É verdade, o mal ele usa do engano para destruir a vida das pessoas. A Carol, que você vai ouvir agora, ela era uma ex-modelo, muito sucesso, mas ela conta com detalhes o que estava por detrás de uma vida de holofotes. Aparentemente, Carol tinha sucesso, fama, reconhecida no meio que ela trabalhava, porém Carol tinha um vazio. Havia um mal que fazia a Carol ser escrava dos vícios, da depressão e de uma solidão profunda. Veja só a história da Carol. Meu nome é Márcia Carolina Lins de Oliveira. Eu nasci em João Pessoa, na Paraíba. Eu vim de uma família muito simples. Meu nome é Sandra, eu sou autônoma e sou a mãe da Carolina. A minha filha, desde quando morava comigo, era uma filha muito querida pelos amigos, pela família. Com 16 anos, depois da escola, eu fui chamada para trabalhar num shopping, numa loja de roupa, até que eu tinha umas amigas que trabalhavam lá como modelo. E elas sempre me indicavam, Carol, você precisa tentar trabalhar, você é uma menina bonita. Mas eu não tinha esse sonho de ser como modelo, foi meio que impulsionado. Depois de um tempo, teve um concurso na minha cidade para conhecer as novos rostos, New Face. Passei nesse concurso e fui chamada para vir trabalhar como modelo em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, para mim, assim, foi tudo maravilhoso. Eu cheguei direto com a minha agência. E assim, foi tudo maravilhoso, eu fiquei deslumbrada, São Paulo, cidade grande. Então, ela sempre ligava para mim, mas era assim, rápido. Ela sempre falava, não, estou trabalhando, estou tranquila, está tudo bem. Mas, no meu ver, eu não via isso. Já comecei a beber muito, coisa que eu não fazia na minha cidade. Até porque cidade pequena, a gente saía, mas eu não era de sair de balada, de nada. Eu comecei a ficar viciada aqui em São Paulo, a sair quase todos os dias. Então, assim, começava com um copo de vinho, uma tacinha de vinho, eu comecei a fumar cigarro também, e muitas delas fumavam maconha. Então, eu comecei a fumar maconha, e depois vinha a bala, o doce, o lança-perfume, né, que são essas drogas que tem mais em balada eletrônica, mas aí a gente já estava usando em casa, as meninas para conversar, para ficar na noia dentro de casa. Foi aí que eu conheci a cocaína. Larguei a faculdade, eu trabalhava pouquíssimo, estava vivendo uma vida assim, era muito, muito triste,
porque a minha vida era trabalhar, quando eu conseguia algum trabalho, sair à noite, dormir um pouco, ou dormir o dia inteiro e chorar e ficar dentro de casa na depressão depois pós-droga. Depois da minha depressão, né, que a minha vida já estava desmoronando aqui no Brasil, eu recebi uma proposta para ir morar na Europa. O primeiro país que eu fui foi a França, né? Foi aí que eu achei que toda a minha depressão, todos os problemas iam acabar, né? Eu vou para Paris, vou trabalhar bem, mas aí que eu me enganei. Aí foi que eu me afundei mais. Quanto que eu achava que eu estava ruim no Brasil, lá foi pior. Foi aí que eu conheci as novas drogas, as novas amizades, que cada vez que chegava era uma nova droga. Por diversas vezes eu tive overdose, na verdade, mas 2 vezes foi muito forte, por uma droga chamada Tussibi, né? Alucinógena, eu misturei com cocaína, me deram em grande quantidade, foi aí que eu tive o começo de overdose. Então você está procurando esse outro lado, Carolina, de drogas. Isso não condiz com a sua personalidade, com a educação que eu lhe dei, mas ela fazia pouco caso. Foi em uma dessas festas que eu conheci uma pessoa muito importante, um sheik, que ele chegou para mim e veio com uma proposta de ir viver em Dubai. Quando cheguei lá, aí foi que tudo desmoronou. Foi aí que eu comecei a sentir uma depressão, um vazio muito grande. Eu não entendia porque eu tinha tudo. As melhores bolsas, as melhores joias, os melhores lugares paradisíacos, todas as praias que eu queria viajar com ele, eu ia Maldivas, Seychelles, nós estávamos todos os finais de semana, mas aquilo ali não me preenchia o vazio, eu não entendia o que eu estava sentindo, porque eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. Essa é a palavra certa, assim, é a dor na alma. Eu costumava postar muita foto, muito vídeo, sorrindo, em festas, para mostrar o lugar, para ostentar. Mas ninguém sabe que por trás daquilo era tudo uma mentira. Quando chegava em casa, vivia na depressão, no quarto escuro. Muitas vezes não conseguia nem tomar banho. De tão depressiva que eu estava, queria ficar 2, 3 dias trancada. Nessa hora eu não fotografava chorando. Eu não fotografava nos momentos que eu estava tendo overdose. Eu chamava ela para vir à igreja, nos momentos que ela entrava em contato comigo. E ela sempre falava que não. Podia ser qualquer outra, menos a Universal. Eu não acreditava que eu ia perder minha filha, porque eu tinha um Deus vivo, um Deus grande, que pode todas as coisas. Numa dessas minhas viagens, eu conheci uma menina também que ela modelava fora do Brasil. Ela já morava na Espanha há muitos anos, com a família, e eu a conheci e viramos muito amigas. Trocávamos mensagens, depois cada uma estava em um país diferente, e de repente essa menina, ela sumiu. Meu nome é Juliana. Atualmente eu estou morando aqui em Lisboa. Antes eu trabalhava como modelo, eu estive trabalhando como modelo desde que eu tinha 21 anos. Então eu coincidi com a Carolina em uma das festas, né, que eu fui. Aí foi lá que a gente se conheceu. Eu acabei também, né, me envolvendo com drogas, eu acabei também tendo, né, ao final, já quando eu estava bastante mal, comecei também a ter depressão. Então a gente viu que estava bastante parecido a nossa história. Na mesma semana, a minha mãe tinha mandado um testemunho de uma pessoa que eu nem tinha visto no WhatsApp. Quando eu vi testemunho, eu nem me interessei em abrir, porque se era da Igreja Universal, eu não queria ver aquilo. E foi então que ela me mandava mensagens: olha essa menina, ela tem um testemunho e ela parece com você, tem uma história de vida parecida com a sua, dá uma olhada. Eu falei, ai, que saco, deixa eu olhar isso aí. Quando eu abro o testemunho, era a minha amiga que tinha sumido depois de meses, era a Juliana. E aquilo me impactou, porque falei, como que a Juliana tá ali, dando testemunho? O dia que eu recebi o Espírito Santo, para mim, foi a maior alegria do mundo para mim. E depois de muita oração da minha mãe, de propósito, e depois do testemunho da minha amiga Juliana, eu resolvi dar uma chance. Porque para mim era a última porta. Foi aí que eu fui a primeira vez na igreja, a convite da minha mãe. E foi aí que eu recebi uma oração e já me senti leve.
Então voltei para casa, liguei para minha mãe e falei: mãe, é lá que eu quero ficar. E eu falei: Carol, como que você está se sentindo depois dessa oração que foi feita, né, com o pastor? Ele conversou com você? Ela falou: ele fez uma oração. Estou me sentindo muito bem, mãe. Dentro da minha alma agora está sai um peso de dentro de mim. Eu falei: tá vendo? Eu não falei que você devia ir antes. E vindo na Igreja Universal, foi aí que eu encontrei Jesus. A paz que eu não tinha há muitos anos, que eu já não sentia mais, eu encontrei naquele primeiro dia. Eu saí leve, eu já frequentava todos os dias, eu queria estar aqui todos os dias e conhecer mais desse Jesus. E foi aí que eu já fui vendo os milagres de Jesus na minha vida, porque aquela pessoa que já usava drogas quase todos os dias, precisava de beber. Se eu ia num restaurante, se eu saía para almoçar, precisava de beber, porque eu não tinha alegria se não fosse no álcool, na droga. Então aquilo ali já não me fazia mais falta. O cigarro em si, que eu fumava há mais de 10 anos, eu já tinha nojo do cigarro. Os meus hábitos foram mudando, o jeito de falar, as roupas, até as amizades eu tive que sacrificar também, porque já não batia mais. Foi aí que eu comecei a buscar o Espírito Santo, pedir para Deus me mostrar como que eu ia receber o Espírito Santo. Eu comecei a fazer os propósitos, eu acompanhava o vídeo do Bispo Macedo, as orações do meio-dia, da meia-noite, pedia para Deus: Deus, eu não sei, eu mal sei como eu oro, como é que eu falo com o Senhor? Muitas vezes eu fico calada e eu não quero aqui ficar calada. Quando o Bispo Macedo, ele entrou em videoconferência, e eu lembro como se fosse hoje, ele falou: se você quer receber o Espírito Santo, receba, mas receba agora. Na hora da oração eu me enchi, foi um gozo, foi maravilhoso. Antes que eu não entendia o que o Bispo falava, você vai ter aquele gozo, a certeza do Espírito Santo, a força que eu não entendia, aquele dia foi a certeza. É um momento tão inexplicável, é tão maravilhoso que só quem recebe sabe o que é aquele gozo, a paz, é a certeza. E o meu choro não foi de sentimento, foi de felicidade, eu não sabia explicar. Foi na hora que ele falou, continuou a oração, tanto que eu abri os olhos e assim, foi no final da oração, e eu abri os olhos e eu queria falar para minha mãe, que ela estava do lado, eu queria falar para a pessoa que estava do meu lado, que eu não acreditava, e eu chorava, falando: meu Deus, o Senhor está dentro de mim, essa é a certeza. Então foi o dia mais especial na minha vida. Fiquei muito, muito feliz. Eu falei para ela que para terminar o ano de broche de ouro, para mim era ver que ela tinha tido essa mudança, porque a gente tinha compartilhado, né, outros momentos. Então agora é uma alegria imensa, né, porque a gente pode compartilhar um monte de coisas da fé. Isso foi a chave para mim de realização de uma mãe que tanto orou, que tanto buscou, e que eu ali acreditei que ela tinha uma transformação, mas uma transformação total. Uma transformação completa. O relacionamento com a minha mãe hoje é maravilhoso. Para comparar as vezes que eu chegava em casa, nem conseguia olhar nos olhos da minha mãe. Hoje nós somos melhores amigas, oramos juntas, lemos a Bíblia juntas, somos inseparáveis agora. Ela só perde para o Espírito Santo. Hoje eu sou muito grata à Igreja Universal, em primeiro lugar a Deus e a Igreja Universal, porque eu aprendi a fé inteligente. Eu aprendi que você tem que ir primeiro procurar Deus em primeiro lugar, né? Colocar Deus em primeiro lugar, porque as outras coisas serão acrescentadas. Hoje eu sou uma nova pessoa. Eu posso dizer que eu sou uma nova criatura. E para as pessoas que me conhecem e acompanham agora a minha vida, elas sabem que foi a mudança da água para o vinho. O que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Você que vive perdendo como exemplo desse personagem bíblico chamado Jó, quando disse: não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, só desespero. Talvez você tenha sido uma dessas pessoas que sofreram perdas na saúde, pois depende de medicamentos que prejudicam seu corpo. Na sua família, a violência acabou com o amor e o respeito. O desemprego tem aterrorizado a sua estabilidade econômica. O medo acabou com seu casamento, provocando ciúmes e inseguranças ou até a traição. Você tem perdido seus filhos para os vícios
deixando você em desespero. Saiba que Deus é capaz de converter esse medo, terror e desespero em tranquilidade, sossego e paz. Venha nesta sexta-feira fazer o desmanche espiritual. Às 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. Nesta sexta-feira, em especial, 8 da noite, a noite do cancelamento das trevas, tá bom? Vamos unir força, eu, Bispo Márcio, juntamente com 12 homens de Deus, para a sua libertação. Pastor Gilson, depende dessa pessoa agora, né? E é o que eu tenho falado a semana inteira. Ela não tem nada a perder. Se ela falar assim, mas se eu for aí não acontecer nada, você perdeu o quê? Mas se você vier aí acontecer, e aí? Não ouço o senhor, Pastor Gilson. E eu tenho a certeza que vai acontecer algo sobrenatural e um milagre que essa pessoa tanto espera. Até porque, se ela não vir, como o senhor falou, ela não tem nada a perder. Por quê? Porque ela já não está vendo. O não, ela já tem. Se você não vir, o não, você já tem. E o que custa você vir? Só usar a sua fé, minha amiga. Talvez você está ali ouvindo agora em nossa programação, você está sofrendo, está gemendo por causa do seu esposo, talvez do seu filho. Então saia do seu lugar, usa a sua fé. Eu tenho certeza, essa voz não é nossa, não. É Deus que está chamando por você nesse dia, porque eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. E vai ter uma reviravolta, pastor. Eu tenho certeza disso, tá bom? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Muita luz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia. Espírito Santo, eu estou aqui. Eu vim para te buscar e te entregar meu coração. Eu quero me expressar nesta oração, esvaziar de tudo e te pedir perdão. Por muito tempo eu te procurei, mas não te achei em nenhum lugar. Foi quando dei por mim que estava cego, eu vim te encontrar neste santo lugar.